Pois muito bem. A princípio, eu teria finalizado aquela parte, chamar assim, parte ordinária, né? Que seria do catecismo. E nós iríamos talvez para outro assunto, outro tema. Mas eu achei por bem nós tratarmos dos sacramentos, pois apesar de estar no canal, e eu sei que vocês podem assistir, né, tem lá a playlist, está completa, tem um monte de pergunta, resposta e tudo mais, eu queria trabalhar de um jeito diferente conosco, inclusive para exigir de mim, de modo que a aula de hoje é introdutória, então o básico é o mesmo daquilo que a gente dá em aula mesmo, mas além daquilo que é o básico do sacramento, quer dizer, o que é que eu preciso entender do sacramento, matéria, forma e os seus detalhes, rituais, vamos dizer assim, é aquilo que Deus faz em nós, né? Então isto, muitas vezes por conta do tempo, eu não tenho oportunidade de detalhar. E para vocês dá para fazer isso, porque a gente não tem pressa, certo? Então, hoje vai ser introdutória mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco da natureza do sacramento e da ação da graça. E a partir de semana que vem a gente começa a falar do sacramento. Então nós vamos falar um sacramento por semana. Pode acontecer, dependendo do sacramento, e isso é muito provável que vai acontecer, de eu gastar mais de uma semana. Por exemplo, a Eucaristia é muito difícil. Confissão é muito difícil de tratar do sacramento da reconciliação em uma aula só. Porque você tem os aspectos, os detalhes. No caso, por exemplo, do sacramento da reconciliação, você tem as indulgências. E aí você tem também o modo de se confessar. Né? Que às vezes até a gente que se confessa com frequência, às vezes erra. Né? Mas não é esse o problema. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai discutindo e vamos conversando. Bom, os sacramentos, eles são, no Catecismo Amarelão, de 1992, ele é o segundo capítulo. Já no Catecismo de São Pio X, ele é a quarta parte. Né? Então ele fala dos mandamentos, ele fala de tudo, aí ele vai falar dos sacramentos. Isso hoje já me parece muito correto que se faça assim, porque depois de compreendido como eu devo me relacionar com Deus, no que é que eu devo verdadeiramente crer, e como eu devo viver a partir daquilo que eu creio, agora é como eu vivo o mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo, compreendendo que a partir da tradição da igreja esses 7 sacramentos foram formulados, né, como vontade de Deus e que estavam ali já inspirados na Sagrada Escritura. Né, depois eu passarei, não tenho aqui agora, o manual está no livro, mas está ali em cima, eu teria que buscar a escada. Passo para vocês na semana que vem as passagens bíblicas que estão relacionadas aos 7 sacramentos. Então aí eu passo na semana que vem isso para vocês. A palavra sacramento entende-se por um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar as almas. Sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem em nossa alma. Que coisas sensíveis são essas? Quando a gente fala de coisa sensível, é coisa que toca os nossos sentidos. Né? Então, quando a gente fala, isso é uma coisa sensível, tá? É nesse sentido que está dizendo. Quer dizer, você vai perceber, né, pela sua visão, pelo tato, pelo paladar, né, pelo olfato. Então, você perceberá pelos 5 sentidos. Você vai perceber isso. Então, no batismo, por exemplo, o ato de derramar a água sobre a cabeça da pessoa e as palavras eu te batizo, isso é, eu te lavo,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são um sinal sensível que o batismo opera na alma. Porque assim como a água lava o corpo, a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. Então, quer dizer, o sinal sensível lava o corpo, lava a alma. Tem essa relação. Quando a gente olha para os sacramentos, né, que são batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos ou extrema unção, assim como a confirmação a gente chama de crisma, né? Vocês vão ver por que chama de crisma. Ordem e matrimônio, você vê que uma das coisas que a gente percebe nos sacramentos, e pode ver que a coisa fica bem dividida quando, né, quem tem filho percebe isso, que bem pequenininho tu levou para batizar. Começa a crescer, você leva para a primeira comunhão. Por quê? Porque uma criança, quando ela nasce, a primeira coisa que se faz é limpar a criança, né? As crianças você limpa, você vai dar banho e tudo mais. E logo depois vai ser amamentado, ele vai se alimentar. Ele vai crescer, né? Ele vai precisar ter força, ele vai precisar entender, né, aquilo que ele é, para que ele possa ter a sua vida. Isso está muito ligado ao crisma, aquilo que confirma aquilo que ele é. Ele vai, né, passar pela vida e ele vai fazer reflexões da sua vida de tempos em tempos, e é necessário que façamos para que possamos ter uma vida correta, uma vida comum. As pessoas que começam a ser, elas erram na vida e elas fazem reflexão da sua vida para corrigi-las e viver melhor. Isso qualquer pessoa faz. Então a gente vê que o sacramento da confissão está muito atrelado a isso. Consequentemente, as pessoas não vivem sozinhas, então por isso elas procuram um matrimônio, né? Elas procuram algo que elas façam, que lhes dê sentido de vida. E por fim, tem o final de sua vida, né? As pessoas também ficam doentes e precisam ser medicadas, e daí você percebe a unção dos enfermos, né? Então você vê que o sacramento ele meio que permeia a nossa vida. Assim como a nossa vida tem esses pontos muito parecidos, né? Qual que é, né? Quantas coisas são necessárias para que um sacramento possa ser considerado sacramento? Ele precisa de matéria e forma, e precisa do ministro. Esse ministro precisa ter a intenção de fazer a mesma coisa que a igreja faz. Não poderia simplesmente o padre ouvir, né, a tua confissão. Ele precisa depois fazer a oração da qual dá a absolvição. E ela é uma oração específica. Não poderia simplesmente, para batizar uma pessoa, jogar água na cabeça. Ele tem que dizer as palavras. Então todas essas coisas têm o sinal e tem uma forma específica. Se ele fugir desta forma, isso fica errado. E aí é inválido. Ou nós podemos dizer, esse sacramento é nulo, né? Ele não teve validade. Não poderia, por exemplo, o padre dizer para a mãe: olha, eu vou jogar a água sobre a criança e você diz eu te batizo. Não pode. Aquele que joga a água também vai ser o responsável pela forma. Então não pode ser um e o outro, não tem isso, né? Então tem a matéria e tem a forma. Então qual é a matéria dos sacramentos? É a coisa sensível empregada para fazer o sacramento ocorrer. Por exemplo, água no batismo. Na confirmação ou crisma é o óleo. Na Eucaristia, não é só uma matéria, são duas. Na confissão tem matéria também. No matrimônio também há uma matéria. Na ordem é o óleo. Na unção dos enfermos também é o óleo. Então, mas são óleos específicos. E aí, a forma dos sacramentos, o que a gente chama de forma ou fórmula, é as palavras que são proferidas para ser feito o sacramento. Então existem palavras específicas, definidas, e essas palavras que devem ser ditas. Não pode ser dito de outro jeito, ninguém pode ficar inventando, porque aí não tem validade.
E o ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou confere os sacramentos. No caso, é sempre legal comentar aqui, já de primeira tacada, já que não mencionei algumas formas e matérias de propósito, porque quando a gente chegar lá a gente falar, quem é o ministro do batismo? É o padre. Mas quem é o ministro do matrimônio? Não é o padre. O padre é testemunha maior. Os ministros são os noivos. E muita gente às vezes fala, ué, mas por que o noivo e não o padre? Ué, muito simples. Se você não tem padre, tem missa? Não. Não tem missa. Sem padre não tem missa. Por quê? Porque não vai ter consagração. Não vai ter nada lá. Pode ter a celebração da palavra desde que já tem a comunhão, já está preparado, já tem, mas não tem missa. Mas o casamento você precisa ter noivo e noiva, senão não tem casamento. Entendeu? Só tem o padre lá. Ah, o padre está fazendo o que aí, padre? Eu vou celebrar um casamento, mas cadê o noivo e a noiva? Não vieram. Então não tem casamento. Você tem a testemunha maior, mas não tem. Quem vai celebrar? Então quem celebra o matrimônio são os noivos. Eles são, nesse momento, os ministros. Tá? O padre ali vai orientar, como testemunha e como representante da igreja, ele vai orientar e ordenar todo o fato que está ocorrendo. Porque já pensou ter que ficar treinando os dois para aquele monte de coisa que acontece no casamento? Não daria, né? Inclusive, quem aqui ia pregar a palavra? Não teria como. Pois muito bem, e aí temos um elemento essencial que não pode ocorrer, sacramento se não tiver isso. Não existe vida interior sem isso, que é a ação do Espírito Santo a partir daquilo que nós chamamos, essa ação do Espírito Santo, de graça. É um dom interior sobrenatural que nos é dado sem merecimento algum da nossa parte, por isso que é graça. Ele veio. Mas pelos merecimentos de Jesus Cristo em ordem à vida eterna. A graça se divide em duas partes. É estranho dizer, porque a gente está falando da ação do Espírito Santo. Mas de algum modo essa ação do Espírito Santo fica perceptível por conta dessa forma como Deus age em nós. Ela vai agir como graça santificante, ou como chamamos também graça habitual, e a graça atual. A graça santificante é um dom sobrenatural que se faz inerente à nossa alma e nos faz justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. É a graça santificante que faz isso. Por quê? Porque o nome já diz, ela santifica. Ela que faz isso, a graça santificante. Guarda aí. Então, há duas espécies de graça santificante, a graça primeira e a graça segunda. A graça primeira é aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal para o estado de justiça e de amizade com Deus. E a segunda é aquela que dá um aumento da graça primeira. Então, é assim que ela vai agir. Ela vai agir para santificar a pessoa. Calma que daqui a pouco eu vou explicar como é que isso funciona na prática. E aí nós temos a graça atual. É um dom sobrenatural que ilumina nossa inteligência, move e fortalece nossa vontade a fim de que pratiquemos o bem e evitemos o mal. Quer dizer, ela é a responsável pelo nosso processo de conversão. Ela é a responsável das nossas inspirações diárias que faz a gente compreender alguma coisa que Deus está falando conosco. Sei lá, você lê o Evangelho, está rezando ali, você tem ali uma inspiração. Bom, Deus tocou sua inteligência, move a sua fé e aí você consegue interpretar. Quer dizer, a inteligência está movida. A fé está movida ali, dentro da inteligência. É onde ela age. A fim de que a gente pratique o bem e evite o mal. Por isso, graça atual. Ela atualiza a ação divina na nossa alma.
é essa graça atual que age sobre todos os seres humanos diariamente. É essa graça atual que move toda a realidade. É essa graça atual que a gente diz que se Deus fechasse o olho e abrisse, tudo tinha acabado. É esse amor diário, constante, porque Deus não cansa nem descansa. Então nós podemos, infelizmente a gente pode resistir à graça de Deus, porque ela não destrói o nosso livre-arbítrio. Eu falo infelizmente, mas entenda que nessa terra aqui nós temos esta liberdade de dizer não, não quero, Jesus, não quero estar perto, quero fazer do meu jeito, me deixa. E aí vem a pergunta, só com as nossas forças a gente pode fazer alguma coisa que seja útil para a vida eterna? Sem o auxílio da graça de Deus, só com as nossas forças, não podemos fazer nada que nos seja útil para a vida eterna. Existia eu vou chamar de teólogo, não sei se isso cabe, mas vamos usar esse termo, chamado Pelágio. E existia do outro lado, discordando completamente da teoria do Pelágio, um homem chamado Agostinho. E os dois debateram sobre a ação da graça. E Pelágio defendia que não existia esse negócio de graça, que simplesmente a ação divina foi uma ação de dar um exemplo na cruz, então nós tínhamos que copiar. Então tudo que a gente fizesse era esforço nosso, tinha que ser pelo esforço humano, para mostrar o quão bons nós somos, Santo Agostinho discorda completamente disso. Não. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não temos essa condição. Porque pelas nossas forças a gente acaba se perdendo. Então, é Deus que age através da sua graça e possibilita, já que o homem está tendo a vontade, o interesse, aí sim ele fortalece para que o homem possa alcançar. Então existe aí uma parceria. Você dá o sim e Deus vai fortalecendo o seu sim, vai te dando força para seguir. Não é que o homem não faz nada. Santo Agostinho também não falou que o homem fica paradinho e Deus vai fazendo e vira um fantoche. Não. Mas que o homem vai fazendo e Deus vai fortalecendo através da sua graça. Então a partir disso aí ele vai fortalecendo inclusive a vontade. Como Deus nos comunica a graça? Ele nos comunica principalmente por meio dos santos sacramentos. Então, a partir dos sacramentos, ele vai comunicar a sua graça. É claro que através da oração, através dos sacramentais, que não são sacramentos, eles possuem muitas vezes até matéria e forma, como por exemplo o terço. Mas ele não é um sacramento, ele é um sacramental. Por quê? Porque ele nos leva para a vida sacramental. Eles nos auxiliam para que a gente possa ter uma vida sacramental. Não poderia a oração nos tornar egoístas, nos tornar afastados dos sacramentos. Não, se nós rezamos, se nós temos vida de oração, isso automaticamente nos leva para o santo sacrifício de Jesus, nos leva para a missa. Então você vê como isso nos auxilia. E aí, a partir disso, a gente chama também de graça sacramental, que ela está ali dentro da graça santificante. Ela consiste no direito que se adquire, recebendo qualquer sacramento, de ter em tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento recebido. O sacramento do matrimônio, por exemplo, nos auxilia porque ele nos dá a força para a fidelidade, para cuidar dos filhos, para cuidar da esposa e a esposa do marido, para a educação dos filhos, para a orientação da família, para que um possa levar o outro para o céu. A finalidade é essa. A finalidade dos sacramentos vai ter essa. Mas o do batismo é uma santificação interior. O da crisma também. Por quê? Porque os 3 primeiros sacramentos que se recebe, batismo, Eucaristia e confirmação, são sacramentos da iniciação cristã. Assim são eles chamados, os 3 primeiros. Os sacramentos da penitência, ou da confissão, ou da reconciliação, e o sacramento da unção dos enfermos, ou extrema unção, são sacramentos da cura.
E os outros dois são os sacramentos de missão, que é o sacramento da ordem, e o sacramento do matrimônio. Nós vamos conhecer também o sacramento da ordem, ainda que sejamos todos leigos aqui. É importante que conheçamos, até para a gente ver o nível que a coisa chega, né? O que quer dizer ser um sacerdote, né? E assim segue. Dão sempre os sacramentos a graça de quem os recebe. Os sacramentos dão sempre a graça, contanto que a pessoa receba com a disposição necessária. Né? Então, quer dizer, a pessoa precisa ir interessada, querendo receber. Né? Não poderia ela manter uma vida pregressa, né? Que estava lá no pecado, e aí vir a receber o sacramento acreditando que não tem problema nenhum, né? E aí não há nenhum arrependimento, porque aí o sacramento não terá sua eficácia. Eu já vou explicar por que isso acontece. Tá? Né? Então foi Jesus Cristo que, por sua paixão e morte, deu os sacramentos a virtude de conferir a graça. Tá bom? Os sacramentos que conferem a primeira graça santificante e nos faz amigos de Deus são dois: o batismo e a penitência. Estes dois sacramentos, né, isso é, batismo e penitência, eles têm um nome, um outro nome. Eles chamam de sacramentos de mortos. Por que sacramento de mortos? Porque eles são instituídos principalmente para restituir a vida da graça às almas que estão mortas pelo pecado. E os outros, né, os outros 5, confirmação, eucaristia, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, eles conferem a segunda graça. E por esse motivo eles são chamados de sacramentos de vivos, porque aqueles que os recebem devem estar isento de pecado mortal. Quer dizer, eu não posso comungar em pecado. Eu não posso ir receber a crisma. A gente pede, inclusive essa última turma de crisma fez a confissão no dia. No dia eles se confessaram e receberam o crisma. Por quê? Porque precisa estar em estado de graça. Quem vai casar se confessa antes, então recebe em estado de graça. Para a ordem também. Por quê? Porque aqueles que os recebem devem estar isentos de pecado mortal e já vivos pela graça santificante para que ela cresça na pessoa. E que pecado comete quem recebe o sacramento de vivos, sabendo que não está em estado de graça? Ele comete um sacrilégio, quer dizer, você está recebendo uma coisa santa e colocando num recipiente sujo, uma coisa pura e um recipiente sujo. Você não pode ser um recipiente sujo para receber aquilo que é de Deus. Deus está te dando um presente e você precisa ser dócil, amoroso, né, para recebê-lo. E quais são os sacramentos mais necessários para a salvação? São dois: batismo e penitência. O batismo é necessário absolutamente para todos. Ele é a porta de entrada. Recebeu, você pode receber o restante. E a penitência é necessária para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. Por quê? Porque o batismo ele vai lavar pecado original. A não ser que a pessoa seja adulta, então ele também vai limpar os pecados atuais. O pecado atual, igual graça atual. Mas, para isso serve o sacramento da penitência, a pessoa se confessar e poder voltar ao seu estado batismal, que é o estado de graça. O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia. Dos 7, o maior deles é o sacramento da Eucaristia, porque ele contém não só a graça, mas ele também tem o Jesus Cristo, autor da graça dos sacramentos. Porque ele vai estar lá em corpo, sangue, alma e divindade. Não vai estar só na graça recebida. Você está recebendo Jesus ali quando você comunga. Os sacramentos que só se pode receber uma vez são os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. Esses você só pode receber uma vez. Então, batismo, não existe rebatismo. Não existe essa bobagem de sair da igreja católica, foi para outra igreja, recebeu. Ele não precisa. Os bobão, porque já vieram me perguntar, mas lá na outra igreja mandou. Então é um bobão, porque na igreja católica, se o cara vem de uma igreja protestante, dependendo
Se tiver a matéria e a forma, quer dizer, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e foi com água, a igreja não vai pedir. Em alguns casos, a igreja já tem uma lista das igrejas, né? Aí ela fala, essa pode, essa não pode. Ela explica, você vai lá na secretaria, eles conseguem pegar. Mas na grande maioria, se foi feita essa fórmula correta, não vai rebatizar. O que a pessoa faz lá na frente vai ser uma profissão de fé. A pessoa vai rezar o creio na frente de todo mundo. Mas não vai, porque ela já foi batizada. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus, Pai de todos, que age em todos, move todos. Efésios 4, versículo 1 em diante. Então, esses daí só se recebe uma vez. Batismo, confirmação e ordem. Por quê? Eles imprimem caráter. Só eles. Que é o caráter que cada um desses 3 sacramentos imprime? Cada um desses 3 sacramentos é um sinal espiritual e ele nunca se apaga. Ele permanecerá para sempre, para a eternidade. Mesmo uma pessoa no inferno permanecerá com todos aqueles sinais do batismo, da confirmação e da ordem. Ou seja, o cara será padre mesmo se ele for para o inferno. Olha a responsabilidade. Para que serve o caráter deles? O caráter que esses 3 sacramentos imprimem na alma serve para nos distinguir no batismo como membros de Jesus Cristo, como filhos de Deus, que pode dizer Abba, ó Pai. Na confirmação como seus soldados e na ordem como seus ministros, os ministros ordenados. E alguém poderia perguntar, mas Leandro, se é na ordem, também não deveria ser no sacramento do matrimônio? Não. Porque o sacramento do matrimônio, ele tem um detalhe interessante que a gente faz, que é o quê? É até que a morte o separe. O padre é padre para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem já viu missa de ordenação sabe que ele vai ser para todo sempre. Amém. Não vai deixar de ser. E aí vem essa questão da ação da graça. Graça santificante, graça atual. A graça santificante, ela é recebida única e exclusivamente nos sacramentos. Tá? Você recebe nos sacramentos. E em alguns sacramentos, como vocês viram, ela aumenta a graça santificante. Mas você recebe inicialmente nesses sacramentos, como o batismo e a confirmação. É aí onde você recebe. Tanto que, quando você recebe o batismo, você recebe junto as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Quando você recebe a confirmação, a crisma, você recebe os 7 dons do Espírito Santo. E aí vem aquela pergunta que muita gente faz, eu sei que muita gente fala-se que recebe os 7 dons do Espírito Santo, mas eu vejo que o pessoal parece que não recebeu nada, Leandro. Porque eu vejo que o pessoal até sai da igreja, se afasta da igreja. Não, a pessoa recebeu. O que acontece é o seguinte, a graça santificante, ela é para a santificação. Mas Deus não é um possuidor. Ele não rouba. Ele não vai lá e toma. Não. Tudo acontece com o sim da pessoa, porque ele já está dando o sim dele. Então aí ele se aproxima. Logo, a pessoa precisará fazer com que a graça atual mova a sua alma de tal maneira que ela esteja sempre mais desejosa de Deus. Então, aí sim a graça santificante começará a agir. É por isto que muita gente, mesmo batizada, mesmo crismada, mesmo participando às vezes da igreja, as virtudes teologais, os dons do Espírito Santo não agem. Por uma razão muito simples.
Como é que eu devo fazer, até pelas coisas que eu mencionei sobre a graça de Deus, né, e falei da graça atual, que ela ilumina a nossa inteligência, move e fortalece a vontade para praticar o bem e evitar o mal. Se eu não faço isso, não vai tocar lá na alma, não vai tocar na graça santificante. O que é que eu preciso fazer? Ter vida interior. Se eu não tenho vida de oração, tampouco isso aí vai agir. Então não adianta a pessoa ficar choramingando, dizendo assim, não, mas eu recebi os sacramentos e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, por quê? Porque isto aqui não é mágica, meu amigo. Não é um negócio que você faz aqui, né? E aí você fala uns encantamentos, não é orações. São uns encantamentos e acontece a coisa do outro lado. Não é assim que funciona. Então não adianta uma atual mentalidade supersticiosa que algumas pessoas têm, e aí elas acham assim, eu vou fazer a oração e Deus tem que fazer. Deus não vai fazer. Por quê? Porque você não está fazendo a sua parte. Então aí as coisas não acontecem. Mas teve pessoas que talvez nem mereciam. Eu não sei, e muitas vezes o que está sendo discutido, o que está sendo recebido são coisas materiais. E aí, meus amigos, a graça atual age sobre todas as pessoas do mundo. Eu falei agora há pouco. Deus fala com todas as pessoas do mundo. Ora, você pode ver. Estariam, sem fazermos juízo de valor, mas não estariam também fazendo orações a Nosso Senhor Jesus Cristo os não católicos? Os protestantes? Sim, eles fazem oração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles pedem. E não agiria Deus sobre a vida deles? Sim, com certeza. Não age Deus? Quantas pessoas e quantos testemunhos já se ouviu de hospital de pessoas que talvez estavam até afastadas da igreja e pediram pela vida de um ente querido e esse ente foi curado e ele agradeceu a Deus. Ora, a graça de Deus age. É essa graça atual que eu estou falando. É ela que age. Ora, não afirmam também, não só os nossos irmãos católicos, né? Hoje eu não posso só afirmar da renovação, porque eu conheço outros grupos que também usam, né, dos carismas diversos, mas não seriam também os pentecostais fazendo orações efusivas, pedindo o Espírito Santo, e não há ação, e não mencionam eles que ocorreram até curas físicas? E que rezaram pelas pessoas, né? Eles não usam a palavra oração, mas a palavra reza, usam só a palavra oração, mas vamos dizer que isso é só um problema de semântica. Bobagem essa divisão. Isso é só um problema de língua portuguesa. Porque não tem. Oração e reza não tem praticamente diferença nenhuma. Reza vem de recitar, de cantar. Quer um povo que canta mais do que música gospel? Não há. Eles rezam. É recitar. O salmo é uma récita. O louvor é uma récita. O que esse povo mais faz é recitar. Eles, se brincar, eles rezam mais que nós, então. Porque o que mais eles têm é música. Mas chamam de oração. Ok. Mas é récita. Né? O que é isso tudo? Graça atual. É o início da vida interior. Então, Leandro, você está dizendo que aqueles carismas, dom de línguas, profecia, dom de fé, dom de milagres, profecia, é tudo dom de primeira viagem, porta de entrada? Sim. Sim. A renovação carismática é a porta de entrada. Todo movimento dentro da igreja é porta de entrada. Renovação carismática, encontro de casais, encontro de jovens, porta de entrada. Pode ver que eles sempre são mais efusivos, mais festivos, né? Tem mais louvores e tudo mais. E conforme a pessoa vai adentrando a igreja, ela vai percebendo realidades mais profundas.
E que a gente não deve desmerecer os movimentos por isso. Isso é importantíssimo. Não vá fazer como... essa conversa tem, né, num bate-papo meu com o Padre Eduardo. Ele levou uma amiga, vou levar essa amiga, ela vai se tornar católica, para a missa. Mas ele não levou em qualquer missa. Ele queria impressioná-la. O que ele fez? Levou ela no sábado de Aleluia. E aí o sábado de Aleluia é um dia que tem procissão das velas, né? Então tem o rito do fogo, tem uma oração fora da igreja, vem a vela, o círio pascal e entra e tudo mais. Depois tem 9 leituras, 8 salmos, evangelho, aí logo depois tem a ladainha de todos os santos, aí tem um batizado, aí depois tem o ofertório. Então você imagina, fora a homilia. Tudo isso, fora, né? Então você tem todas essas partes. A moça queria correr da igreja. Falou, meu Deus do céu, isso aqui é um dia. Missa é todo dia assim? Aí ele entendeu, ele falou, puxa, fiz errado. Tinha que ter levado ela. Então assim, a gente não desmerece. As portas de entrada são necessárias. Elas são importantes, elas nos ajudam. Até por conta do retiro às vezes ser focado, né? Por exemplo, encontro de casais. Então ela vai ajudar o casal, vai trabalhar nessa questão para que mova a inteligência do casal e o casal compreenda pela graça a necessidade da santificação do casal e da família. Então tem toda uma ação aí. Ela é importantíssima. Então a gente não é nesse sentido que eu estou dizendo. Então é o ser porta de entrada, eu dizer aqui que os carismas, né, que são orientados na renovação carismática, é porta de entrada, então não preciso. Não desmereça, porque quantas pessoas já foram curadas, receberam, né, recebendo oração, já tiveram sua vida transformada através de alguma profecia e tudo mais. Então não é isso. Mas ainda não é graça santificante. A graça santificante ela vai começar a acontecer quando a pessoa fez o encontro. Talvez já é batizado, já fez a primeira comunhão, mas não tinha essa noção de vida na igreja. Ela começa a participar dos sacramentos. Ela começa a ter vida interior, para além do que ela já vai começar a viver no grupo ao qual ela participa. A pastoral, o movimento e tudo mais. E ela começa a ter uma vida interior, porque ela começará a se relacionar pessoalmente com Deus. Não só em grupo, mas interiormente. Ela começa a falar com Deus, ela começa a querer amar verdadeiramente a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Ela começa a compreender o que ela crê e precisa crer. E ao compreender o que precisa crer, ela vai buscando cada vez mais. Então ela vai se aprofundando na oração. E ao se aprofundar na oração, ela começa a crescer na fé, como batizado. E ao crescer na fé, ela pode ir para o segundo nível, que seria crescer na esperança. E depois cresce na caridade. E nisto, se crismado, também começam a agir os 7 dons do Espírito Santo. A princípio, na vida espiritual, tudo isso de maneira incipiente. Não é que não acontece, mesmo que a pessoa não reze e tudo mais. Não, recebeu o sacramento. Mas a coisa, ainda como a gente vacila, volta para o pecado, se confessa, e aí fica nesse vacilar, né, fica escorregando, então a coisa ainda ocorre de modo muito incipiente, muito devagar. Quando a pessoa vai deixando de cometer pecados graves, vai tendo uma vida interior, vida de oração mais intensa, e de mais oração, e de mais entrega, e de mais mortificação. Quer dizer, ela começa realmente a ordenar a sua vida interior, que começa a refletir na vida exterior. Então, quer dizer, não é só rezou e acabou. Não, rezou e aquilo que eu brinquei aqui um pouco antes da gente começar a aula, quer dizer, eu começo a lutar contra os males, os meus pecados, né? Eu brinquei da questão da preguiça, então quer dizer, eu começo a vencer a preguiça, eu começo a vencer os maus pensamentos, as emoções, né? Eu começo a vencer paixões que estavam me dominando, eu estava dominado por vícios, por bobagens, por irritações. Então eu começo a vencer isso, já tendo vencido os
pecados gravíssimos, quer dizer, já não comete mais, então essa coisa começa a acontecer com mais qualidade, né? Ou seja, a gente vai se aproximando mais de Deus, a luz dele vai nos iluminando, a gente vai se iluminando mais. Então é essa vida. Vai se aproximando mais de Deus, Deus vai deixando mais a sua luz brilhar sobre nós, e a gente vai aprendendo cada vez mais a amar a Deus sobre todas as coisas. E é dessa maneira que a graça de Deus atua e age em nós. Então, essa divisão é importantíssima. E daí eu sou obrigado a dizer: fé, esperança e caridade, como tem o batismo em muitas dessas igrejas, ok, eles recebem, mas não recebem os 7 dons do Espírito Santo. Só tem 7 dons do Espírito Santo na crisma. Então, isso só acontece na Igreja Católica. Por isso, mas a pessoa pode se salvar? Pode se salvar. A gente já explicou os modos, né, para salvação, como acontece, mesmo não sendo católico, né, que um vai depender da lei natural, o outro mesmo sendo um cristão, aí ele vai depender também de como ele vai, né, após o fim de sua vida, aceitar as verdades que Deus lhe mostrará. Né? E fora isso, ele terá que ter, assim como todos nós, uma vida, né, de busca, uma vida correta, uma vida de acordo, né, no caso dos não cristãos, da lei natural, e daqueles que são cristãos, a lei natural, mas obediência aos mandamentos. Então, para nós, para quem tem disponível, por isso que é muito mais difícil ser católico, porque apesar de estar disponível, a gente está no mesmo mundo que as pessoas, e muitas vezes a gente se engana achando que não precisa de mais nada. Não é estranho, eu vejo muito isso, de católicos que começam a aprender uma coisinha ali e tal, e ele acha que já está bom, não precisa de mais nada. E essa é a grande falha, né? Esse é o grande problema, essa é a grande dificuldade que eu vejo em nós, né? Porque a gente já deduz que entendeu, aprendi já, legal, aprendemos tudo, não precisamos de mais nada, tá tudo fechado, acabou, tá resolvido o problema, tal. E aí a gente não cresce na graça, né? A gente acaba não crescendo exatamente porque, não, tá bom assim, ó, todo mundo faz desse jeito, né? Os católicos participam assim, eu vou participar assim também, e não nos é estranho quando a gente começa a ver que grande parte de nós mesmos, né, a começar por nós, a gente acaba sendo católico só de modo estético, né? Quando aí começam a ver as preocupações apenas na roupa, ou num tipo de comportamento, ou num linguajar, tem que falar assim, né? Tem que se vestir assim, então aí é uma bobagem, né? Porque Deus, né, coloca as pessoas, cada um na sua realidade, na sua vida, né, na sua história, e você vai aprendendo a ter essa coisa interior que vai se manifestar no exterior, né? E não podemos exigir além da força do irmão, né? Não, mas a gente caminha tudo junto, legal, mas você já analisou se o irmão que está junto com você, a irmã que lá participa, ela já tem o conhecimento, já tem entendimento, né, espiritual e intelectual também, para fazer do jeito que você faz? Senão nós vamos colocar um peso nas costas da pessoa que a pessoa não está preparada, né? E nós vamos começar a exigir coisas que ele, né? E eu vejo isso muito na internet hoje em dia, de certas exigências que a pessoa já está acostumada, já está tranquila, e ela não tem a caridade de explicar o seu processo. Olha, calma gente, nós queremos chegar aqui, mas eu estou nesse ponto aqui, mas não, porque às vezes algumas também acham que já chegaram, né? O que também é um erro tremendo, porque isso é um orgulho, é uma prepotência gigantesca. Mas, beleza, cheguei num ponto aqui, vou ensinar vocês aí a falar, faça assim, isso, mais isso. Não, a pessoa não explica, a pessoa já quer todo mundo andando no passo. Não dá, né? Quem faz exercício aí já entende que você fez os primeiros passos, e as primeiras vezes que você foi fazer exercício ou foi correr, né, quem tem hábito de correr, você não saiu já correndo uma maratona.
Você saiu andando, primeiro foi andar, aí andou num passo mais assim, aí depois fez outra coisa, aí até no meio do caminho ainda precisou melhorar a veste, porque o tênis não era apropriado, né? A camiseta às vezes não era apropriada, o shorts não era apropriado, porque era um pouco mais assim e tal, então isso dificulta às vezes o passo, dificulta a respiração do corpo, né? Até para transpiração, e você foi percebendo que tinha que ter a veste ideal, a movimentação ideal para poder correr. E aí com o tempo foi correndo mais, foi conseguindo dar, né, começar a correr mesmo. Foi no trote, depois começou a correr um pouquinho mais, aí começou a correr mais quilômetros. De repente conseguiu fazer aquele famoso 5K, que correu um pouquinho, andou um pouquinho, ganhou a medalha lá, ok? Aí às vezes hoje já está fazendo meia maratona e já está se preparando para uma São Silvestre. Mas para chegar lá, você tem um tempo de preparação, né? Você não pode ir para além, porque se a pessoa for, ela não aguenta, né? Ah, não, igual eu, né? Começasse agora, hoje dia 25 de novembro, e alguém chegasse, ó, se prepara que você vai correr na São Silvestre. Mas não vou, né? Eu vou andar aquela Avenida Paulista lá todinha e volto, sem problema nenhum, porque isso eu sou acostumado, andar não é problema. Agora falar assim, não, você vai descer, aí vai, né, passar pela outra rua, tal, subir a Brigadeiro, opa, meu amigo, aí não vai dar. Aí eu não vou dar conta. Por quê? Porque não tem preparação. Da mesma forma, você que já tem uma caminhada, exigir do outro uma caminhada igual a sua, não vai funcionar. Mas isso foi para que a gente pudesse entender como é que é a ação da graça. Então, você recebe os sacramentos, precisará trabalhar agora a tua vida interior, precisará rezar e se mortificar para vencer esses inimigos, essas paixões que atrapalham o nosso dia a dia, para que aí sim a graça santificante possa agir em você. Tá bom? Na semana que vem nós vamos falar de batismo. Então eu vou continuar usando o catecismo, mas vou utilizar algumas fontes para ver, né? Eu acredito que tem aí algumas coisas a mais, até porque eu vou usar como base a espiritualidade dos leigos. Então é coisa para leigo, é de leigo para leigo aqui, mas é um padre que nos orientará, junto com o catecismo que eu estou usando. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Nós vamos continuar na semana que vem. Acho que ainda dá pra gente, nas próximas semanas ainda dá, tá tranquilo. Apesar de que a gente tá entrando em dezembro, mas tá tranquilo. A gente vai ter dia 2, dia 9, dia 16, acho que dá tranquilo. Depois aí já é véspera de Natal, aí a gente dá uma paradinha aí nas próximas semanas, porque são as semanas do Natal e Ano Novo.